Vamos lá, pessoal. Boa tarde, tudo bom com vocês? Mais uma aula aqui do nivelamento. Estamos chegando aí na nossa terceira aula de nivelamento e na terça-feira nós estamos estudando aí os gêneros literários, os que mais caem na prova da ESA. Então, isso é o objetivo. O objetivo é estudar a parte de literatura que mais cai na prova da ESA. Então, vamos lá. Bom, nós temos aí, vou ampliar aqui para vocês terem noção, nós começamos os três gêneros literários que caem bastante nas provas: o lírico, o dramático e o narrativo. Cada gênero ele tem diversas subseções e nós vamos falar de todas elas. O objetivo, basicamente, é você entender que literatura é uma parte fundamental para você que quer passar na prova de sargento do Exército. Não adianta, se você não estudar literatura, você terá muitas dificuldades. Então vamos começar com o lírico? O gênero lírico, pessoal, ele expressa acima de tudo sentimentos, emoções. Ele sempre vai ser permeado pela função poética da linguagem. Não há uma predominância, os verbos eles vão estar em primeira pessoa. E mais do que isso, existe uma musicalidade das palavras. Então, entre as principais estruturas dessa composição, nós temos os poemas. Porém, temos que separá-los em categorias. Então, vamos a essas subcategorias? Nós vamos começar falando um pouquinho sobre a Elégia. A Elégia é um poema grego, tá? Geralmente triste e melancólico. Então, quando você ver um poema que ele é triste, ele é melancólico e ele tem a função ali na primeira pessoa, esse poema provavelmente é um poema lírico de Elégia, ou seja, um poema lírico que ele tem ali um fator melancólico e também um fator triste. Já a ode é uma outra versão, uma outra subdivisão dentro do gênero lírico. Na ode, nós podemos encontrar algumas coisas bem familiares às pessoas em geral, que é a questão, por exemplo, que a ode se trata de cânticos, cânticos de exaltação à bandeira, cânticos de exaltação, por exemplo, ao seu clube de futebol, cânticos de exaltação a, por exemplo, o hino da sua igreja. São coisas que estão ligadas diretamente à ode, ou seja, são cânticos de exaltação. E é preciso estar bem atento a esses cânticos, pois eles aparecem muito nas provas que pede o gênero lírico. A écloga, o que seria esse nome aí, Tão difícil de falar. Bom, a écloga é um pequeno poema, ou um poema pastoril, ou seja, ele é um poema localizado. Basicamente, ele vai tratar de questões ali que envolvem, por exemplo, campo. Nós podemos colocar esse poema também numa questão de funções específicas dentro desse campo. E por isso que nós chamamos a écloga de um poema pastoril. E o soneto? O que vem a ser o soneto, pessoal? O soneto ele já está ligado totalmente à questão da musicalidade. Mais do que isso, o soneto não só está ligado à musicalidade, como também ele sempre vai se apresentar como um poema de 14 versos. O soneto sempre ele tem um tom, uma sonoridade italiana, porque realmente ele parte da ideia de 14 versos que vão formar uma estrutura fixa, e esse é o soneto. O próximo gênero é o dramático. Vamos falar um pouco desse dramático? O dramático nós podemos buscar as inspirações em Aristóteles. Exatamente, pessoal, o filósofo grego Aristóteles. Em sua arte poética, já que Aristóteles também
compunha e desenvolvia poesias, podemos dizer que as suas representações de obras literárias, elas são feitas em verso ou prosas. Essas prosas, elas são encenações teatral. No gênero dramático, a voz narrativa, ela sempre vai estar entregue aos personagens, aos atores. Elas contam a história por meio de diálogos, monólogos. Inclusive, quando você vai fazer uma apresentação ou um teste para o teatro, geralmente você vai participar de um monólogo. Mas aí você se pergunta, professor, mas o que é um monólogo? Um diálogo eu sei, é uma conversa entre duas pessoas. Mas um monólogo, o que seria? Um monólogo é mais ou menos uma reflexão. É quando você se pega falando sozinho, por exemplo. Né? Você inicia o dia e você fala assim, caramba, hoje eu tenho um monte de conta para pagar. Pô, cara, eu não tenho dinheiro para pagar essas contas, o que eu vou fazer? Você está falando consigo mesmo. Esse é um monólogo. Bom, mas esse gênero dramático ele também tem subdivisões, assim como o lírico. Vamos a elas? Primeiro nós temos o alto. O que seria o alto? O alto ele dá uma ideia de localização. Né? Pode ser uma festividade, pode ser um evento público. Ele é algo local. A comédia, ela faz presente na dramatização. Comédia faz parte de um drama. Quantas vezes você já viu as pessoas falarem assim, hoje eu vou assistir uma comédia dramática? Tragédia também é um outro ponto interessante, já que a tragédia, pessoal, ela acima de tudo, ela é importante porque geralmente, apesar de ser trágico, você pode contar essa tragédia de diversas formas, elevando a questão da dramatização. Pode ser feita através de uma prosa também. E a tragicomédia, que é transformar o fato triste em algo engraçado. Nós brasileiros temos muito, mas muito essa capacidade, né? Muito essa capacidade. Nós pegamos coisas tristes e conseguimos produzir em algo engraçado, divertido. E a farsa? A farsa, como o nome já diz, é uma mentira. Algo que simplesmente foi contado, mas que não existe. Porém, como ela é feita com bastante encenação, às vezes a farsa ela acaba se tornando uma verdade momentânea. Isso porque a pessoa do qual está contando a farsa, ela está teatralizando de uma forma tão importante que você passa a acreditar até mesmo que é uma verdade. Tá bom? Bom, já conhecemos dois desses gêneros. Vamos ao terceiro? Temos aí o gênero narrativo. O narrativo, pessoal, ele sempre vai se encontrar com a presença de um narrador, alguém que está contando aquela história. E os personagens, eles sempre vão estar atuando em algum lugar e num tempo determinado. Exemplo, uma história está se passando na Bahia no século XVIII. Você tem o tempo, o espaço, Bahia, e o tempo, século XVIII. Esse gênero ele pode ser dividido em modalidades. Vamos a elas? Épico, algo histórico, algo incrível que aconteceu, algo heróico. Fábula, um conto. Epopeia, uma saga, uma dinastia, uma história do qual se passa em gerações por gerações. Uma novela, um conto, uma crônica, um ensaio, um romance. São diversas funções diferentes que você pode encontrar dentro de uma narrativa. A narrativa é, sem dúvida nenhuma, pessoal, o gênero mais utilizado em provas, tanto em primeira pessoa como em terceira pessoa. Então fiquem atentos às narrativas, porque esse gênero é bastante, mas bastante cultuado nas provas, principalmente militares. Bom, como vocês viram aí, nós já falamos dos gêneros e das suas subcategorias, né? As telas a seguir, elas mostram exatamente isso. No lírico, nós vamos encontrar aí, como a gente já falou, o alto, que expressa os sentimentos, tá?
ele trabalha também a ideia da comédia e também a ideia da farsa, como ele está colocando aí. Geralmente, o lírico também vai trabalhar com versos. A dramatização, como referência principal o teatro, o gênero dramático vai ser representado pelos espectadores, pelos personagens que vão estar interagindo entre si, as mediações que esses personagens vão criar ao longo da trama e também pela narração de alguém. Já o gênero narrativo, ele vai caminhar em direção a história realizada pelos seus representantes, um narrador vai contar uma história, ele vai utilizar diversas formas de elocução. A narração ela pode ser descrita, como ela pode ser argumentativa. E aí o lírico com suas diversas funções, né? Vamos relembrar quais são as funções do gênero lírico? Então vamos lá. O gênero lírico ele vai possuir diversas funções, como nós falamos. Então vamos lembrar? A Elígia, que é aquele poema grego, né? Triste, melancólico, está aqui ó, em primeira mão para vocês. Pode ser uma ode, representada por uma canção, uma écloga, que também vai se representar aí como um pequeno poema pastoril, como também temos a sátira. A sátira também é muito utilizada no Brasil, pessoal. Você sabe que o brasileiro gosta de satirizar principalmente situações ruins. Então, quantas vezes, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês como a sátira é forte dentro da nossa cultura, quantas vezes a gente já debochou, riu e brincou com uma situação ruim política dentro do Brasil. E isso faz parte da cultura do brasileiro. A sátira, esse gênero, essa subdivisão do gênero lírico, está muito presente na cultura brasileira. O narrativo também, a gente já falou, só relembrando para você, épico, fábula, epopeia, novela, conto, crônica, romance, todos esses fazem parte, como as figuras estão mostrando aí para vocês. Então, em cima você tem a Chapeuzinho Vermelho, representando uma fábula. Você também tem aqui um conto épico. Você também tem um romance sendo representado aqui. E também, no final aqui, você tem um conto também sendo representado. Depois que a gente conheceu os segmentos dramáticos, agradecer aí aos professores o Brevieva Castilho e a professora também Joana Dores Hurtado, que ajudaram também na construção desse trabalho aí que nós usamos como referência para falar desses gêneros. Tá bom, pessoal? Bom, então, essa primeira parte da aula está terminada nesse momento.